Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Espero que sim, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos ter nossa aula de português, tá? A gente vai começar com uma fábula. Hoje a fábula é A Cegonha e a Raposa. Pro vai ler para vocês, tá? Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar. Mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, com seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Então, a cegonha, em outra ocasião, convidou a raposa para jantar com ela. Preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde o seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez de a raposa voltar para casa desapontada e faminta. Moral dessa história: trate os outros tal como deseja ser tratado. Bem importante isso, né, gente? Aquela coisa que a gente sempre fala, não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você. E é assim que vai começar, com essa fábula, vai começar nossa aula, tá? Ampliação dos saberes. Análise e reflexão sobre a língua. Uma parte da gramática, né? Se chama paragrafação. O nome já dá uma diquinha, né? Que é para a gente aprender a usar o parágrafo. Como é que se usa o parágrafo? Antes da próxima leitura, que tal conversar com a turma sobre atitudes desejáveis? A leitura, gente, seria daquela fábula mesmo, né? A cegonha e a raposa. A Pro acabou de ler. E vocês poderiam conversar aí com a família sobre atitudes que são corretas, né? Da gente ter com todo mundo. Com pessoas, com animais, com as plantinhas. Como a gente tem que tratar todos os seres vivos com respeito, né? E sempre, quando for um ser humano, a gente tem que pensar bem antes de fazer as coisas. É aquilo que chamam de filtro, né? A gente tem que ter um filtro, tanto para saber o que a gente vai falar para alguém, se não vai ofender, ou também alguma atitude, né? Nunca fazer com ninguém aquilo que a gente não quer que façam com a gente, tá? Então, para isso, a gente tem que pensar antes de fazer. A gente tem que pensar antes de falar. Não é tudo que vem na nossa cabeça que a gente pode andar assim, por aí falando, né? A gente tem que saber escolher bem as palavras, não ficar assim ofendendo as pessoas. As pessoas se machucam com isso, tá? Então, essas atitudes desejáveis têm tudo a ver com essa fábula, a cegonha e a raposa. E até tem perguntinhas, ó, quem você acha que aprendeu mais nessa história? Será que foi a cegonha ou será que foi a raposa? E por quê? Pensem um pouquinho, né? Reflitam. E aí vejam aí qual que é a opinião de vocês. E qual que é a relação entre o nosso bate-papo e a fábula que acabou de ouvir. É disso que a gente está falando, né? De atitudes desejáveis, de como a gente tem que tratar bem o próximo, né? Porque é assim que a gente gostaria de ser tratado também, tá? Isso vale para tudo, tá, gente? Para fala, para atitudes, para coisas mais simples. Às vezes sai uma coisa assim sem pensar e a gente nem imagina que vai ofender alguém, né?
ou uma atitude, uma brincadeira que coloca um pouquinho mais de força, a gente nem imagina que vai machucar alguém. Então, a gente tem que começar, vocês já estão numa idade, né, que vocês já estão começando a amadurecer, então é bom já que vocês pensem nisso. Vocês devem analisar tudo antes de fazer, de falar, né? Para depois não vir o arrependimento. Então, vamos lá. A fábula, ela está assim em 2 quadros, ó. A fábula A Cegonha e a Raposa é apresentada a seguir 2 vezes. Você observa alguma diferença entre o quadro 1 e o quadro 2? Pensa um pouquinho aí, dá uma analisada. Pensou? Olha só, como no quadro 1, gente, a história inteirinha foi escrita em um único parágrafo. Olha como fica uma coisa assim pesada, né? O leitor olha, nossa, não dá vontade de ler, porque pensa, nossa, um único parágrafo, muito grande, tudo junto. Então, quando a Pro fala que o texto, né, ele tem que ser dividido em parágrafos, né? Olha como o quadro 2, a história se apresenta assim visivelmente mais atraente para o leitor, dá mais vontade de ler, tá? E numa história, cada parágrafo a gente tem que parar para pensar assim, como se fosse um filme. E cada parágrafo é como se fosse uma cena, né? Então, aí vai mudando a cena, vai mudando o parágrafo, tá? Então, o quadro 2 ficou muito melhor, porque a história está todinha dividida aí em parágrafos. Visualmente fica muito melhor e dá mais vontade de ler. Volte aos textos e descubra que diferentes momentos da fábula foram retratados abaixo. Reescreva-os com suas palavras nas linhas a seguir. Então, é aquilo que a Pro fala. Vocês podem escrever do jeitinho de vocês, e eu estou dando essa sugestão aí do jeitinho que está lá no texto, para ser bem fiel ao texto. Então, essa primeira cena aqui é o dia que a raposa convidou a cegonha, né, para comer lá, mas ela preparou uma pedra lisa. A cegonha não consegue comer assim, porque ela tem bico, um bico muito longo, né? A comida até estava cheirosa, tudo, mas para a cegonha não estava adequado. Então, é essa parte aqui, ó. Mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. E essa outra parte foi quando a cegonha, né, retribuiu o convite. Agora vem você aqui comer na minha casa. E aí, num vaso assim, longo assim, né? Quem não conseguia comer era a raposa, tá? Porque ela tem focinho, né? Ela não tem bico. Preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Então, essas 2 cenas estão descritas aí, né? Em qual dos 2 textos foi mais fácil encontrar os trechos de que precisava para explicar as imagens? Foi no texto 2, né? Aquele que está distribuído em parágrafos. Bem mais fácil achar alguma informação num texto que está melhor organizado, né? O que você observou para chegar a essa conclusão? Eu observei que o texto organizado em parágrafos facilitou a localização dos trechos solicitados, né? Que foram esses daqui, essas cenas. Qual dos 2 textos está mais fácil e agradável de ler?
E aí vocês podem até discutir essas razões aí com os familiares. É como a Pro explicou, é o texto 2, né? Fica bem mais agradável. Só um pouquinho. Às vezes dá uma caidinha aqui. Só ver. Isso, é o texto 2, tá? Observe novamente o texto 2. Então, olha como esses retângulozinhos aqui cor de laranja, só para vocês perceberem quais são os parágrafos, tá? Olha como esse texto está todinho dividido em parágrafos. Nós temos um parágrafo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, parágrafo é quando a gente deixa aquele espaço vazio, né? A gente chama isso de parágrafo, que é para começar uma frase, em letra maiúscula. Então, essa história, A Cegonha e a Raposa, tem 7 parágrafos. Essa versão do texto está organizada em vários parágrafos. Observe o início de cada um deles assinalado com um retângulo laranja. Acabamos de fazer isso. Pensando nisso, quantos parágrafos há nesse texto? Parágrafo, letra maiúscula, para responder. Esse A com H, né? É do verbo haver, que aqui tem o mesmo sentido de existir. Há 7 parágrafos. Então, naquele texto existem 7 parágrafos, tá? Quer ver como cada parágrafo do texto traz um conjunto de informações ligadas a uma cena da história? Faça o que se pede. Com a cor vermelha, localize o parágrafo que mostra o que a raposa preparou para o jantar que serviria a cegonha. Vocês podem pegar o lápis vermelho e passar assim, igual a Pro fez, um retângulo, tá? Não precisa pintar por dentro não, tá, gente? Só para localizar. Então, o que foi que a raposa preparou para o jantar? Mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Então, essa é a parte que tem que passar, né, que destacar de alguma forma aí de vermelho. E com a cor verde, localize o parágrafo que explica o que aconteceu com a cegonha durante o jantar na casa da raposa. Ora, a cegonha, com seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. Hoje a Pro vai deixar o vídeo dessa fábula, tá? Lá depois da aula. Aqui, página 30, temos uma outra fábula. A fábula também pode ser contada em quadrinhos. Esta que você vai ler agora é bem divertida, mas você precisará montá-la para lê-la. Então, numere cada parágrafo da página seguinte de acordo com a sequência dos quadrinhos abaixo. Atenção, a cada quadrinho corresponderá um parágrafo. Então, o nome da fábula é O Corvo e a Raposa, da fábula de Jean de La Fontaine. Então, o corvo, gente, ele é assim, ele tem uma característica bem parecida com a do urubu, porque ele também gosta de comer carne apodrecida já, né? Por isso que eles até se parecem um pouco, mas eles não são da mesma espécie, tá? De aves. Eles têm algumas características parecidas na alimentação, tá? Então, olha o que foi falado aqui. Cada quadradinho desse vai corresponder a um parágrafo. Então, aqui é o título da fábula. Cada quadradinho, um parágrafo. Se tem 7 quadradinhos, eu já estou vendo aqui que essa história vai ter 7 parágrafos, tá? Então, a Pro vai ajudar vocês, que é para vocês não ficarem depois apagando, né?
Então, olha bem. O que está acontecendo aqui? E aí, vocês vão ali encontrar, ó. O corvo conseguiu arranjar um queijo em algum lugar. Veio voando com o queijo no bico até que pousou numa árvore. Então, esse é o primeiro parágrafo da história. Aí eu volto aqui. Olha a cena. Né? Tem uma raposa de olho nesse queijo. Tá. Aí eu vou achar aqui, ó. Número 2. A raposa viu o queijo e resolveu apoderar-se dele. Número 3. Olha a cena. Tá vendo? A raposa aqui embaixo no chão. O corvo, que consegue voar, né? Aqui no galho de uma árvore, com o queijo que ele encontrou. Ele está adorando saber que ele vai comer esse queijo. 3. Chegou-se ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Quem que chegou? A raposa, né? Bajular é ficar fazendo elogios, né? 4. Vamos ver o que ela falou aí para o corvo. Ó, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto sua plumagem é linda, não haverá ave que possa comparar-se ao senhor. Olha como a raposa é esperta, né? Ela já estava pensando no que viria depois. Estava querendo convencer o corvo a cantar. Mas o que aconteceria se ele cantasse, né? Bem nessa hora que ele está com o queijo no bico, né? Então, ele se rendeu aí aos elogios da raposa, né? Então, se vê que ele era muito vaidoso, tinha um ego muito grande, se rendeu. 5. O corvo, acreditando nos elogios, pôs-se imediatamente a cantar para mostrar que tinha uma linda voz. Mas na hora que ele abriu o biquinho para cantar, olha o que aconteceu. Exatamente o que a raposa queria. Né? 6. Mas abrindo o bico, deixou cair o queijo. Vendo? E 7, que é o final da história, a raposa mais que depressa abocanhou o queijo e o corvo foi-se embora. E a gente vê que ele foi embora bem desapontado, né? Bem bravo. Mas ele tinha que ter pensado um pouquinho antes, né? Não é todo mundo que elogia a gente que esse elogio é sincero. Às vezes as pessoas elogiam muito, ficam agradando muito, mas já pensando, já com segundas intenções. Né? Então a gente também tem que ficar um pouquinho esperto para essas coisas. Então aqui vai ficar a numeração assim, tá, gente? 5, 7, 3, 6, 2, 1, 4. Se vocês seguirem a sequência, né? E uma ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vocês vão ter a história numa ordem correta de acontecimentos, tá? E aqui o que eles querem? Que a gente escreva agora essa fábula, que a gente saiba utilizar, né, o parágrafo. Agora escreva a fábula na sequência correta, observando a numeração dos parágrafos feita por você. Não esqueça do título. O título fica na primeira linha, bem no meio, né, da linha. O título começa com letra maiúscula, a raposa e o corvo. E depois vocês vão criar um padrão. Mesmo a distância aqui, né, que vocês deixarem para o primeiro parágrafo, vocês vão deixar para os outros. Olha como ele vai ficar bem organizado, vai ficar assim visivelmente bonito, né? Vai dar vontade de ler. Podem fazer aos poucos, tá? Caprichem muito na letra, façam um movimento correto. Eu sei que é um pouquinho longo, mas a gente tem que ter força aí, né, gente?
Então, olha como ficou o primeiro parágrafo. O corvo conseguiu arranjar um queijo em algum lugar. Ponto final, começa uma outra frase na mesma linha, tá? Veio voando com o queijo no bico até que pousou numa árvore. Então, esse primeiro parágrafo, ele tem relação com aquela primeira cena, primeiro quadradinho, lá da fábula em quadrinhos, né? Aí a segunda, a raposa viu o queijo e resolveu apoderar-se dele. Terceiro parágrafo, chegou-se ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Aqui está errado, tá? Não é corvo, é corvo. Tá. Olha só que interessante. O narrador, até agora era o narrador, né? Que estava contando. O narrador, ele indica que uma personagem vai começar a falar, ó, com esses dois pontos. Isso quer dizer que na outra linha tem que deixar parágrafo, colocar o travessão. Olha como o travessão é colocado depois do parágrafo, né? E começar a fala da personagem com letra maiúscula, tá? Ó, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto sua plumagem é linda, não haverá ave que possa comparar-se ao senhor. Agora volta para o narrador, tá vendo? Ele vai continuar contando a história. O corvo, acreditando nos elogios, pôs-se imediatamente a cantar para mostrar que tinha uma linda voz. Mas, abrindo o bico, deixou cair o queijo. A raposa, mais que depressa, abocanhou o queijo e o corvo foi-se embora. Então, aqui é uma recontagem, né? Uma reescrita da Ruth Rocha de uma fábula do Esopo. Está num livro dela chamado Fábulas de Esopo, da editora FTD, tá? Então, só prestem atenção aqui que não é corpo, é corvo. Por que a Pro escreveu cada parágrafo com uma cor diferente? Para vocês não se confundirem, para ajudar na hora aí da cópia, né? Se vocês, porventura, quiserem usar essa tela aqui para copiar. Se não, vocês podem ir copiando do caderno mesmo. Acho que vai ser um pouquinho mais difícil, porque tem que ficar virando página, né? Então, é mais fácil vocês pausarem aqui o vídeo e irem copiando, tá? Então, não escrevam corpo, escrevam corvo, tá bom? Produção de texto. Veja como o cartunista brasileiro Fernando Gonçalves escreveu em quadrinhos a sua versão da famosa fábula A Lebre e a Tartaruga. Será que dessa vez a lebre se deu mal de novo? Então, olha que engraçado, gente, como misturou realidade com as fábulas, como tem seres humanos, tem animais. Esse cartunista ele foi bem criativo, achei. Olha só, então elas estavam apostando corrida também, igual lá na fábula, a lebre e a tartaruga. Aqui tinha uma lebre, duas tartarugas, só que agora estavam apostando na corrida de carro, né? Olha que moderno. E aí, a lebre correndo muito, né? Quando ela disparou, lembra que ela que disparou na frente, né? Lá na história. Aí o guarda de trânsito pediu para ela parar, né? Porque ela estava correndo muito ali na estradinha. Aí ele, desça do carro. Você não pode dirigir vestido de coelho. Então, quando ele viu também que ela estava correndo muito, quando chegou perto, ainda ele falou, nossa, você está com fantasia de coelho. Olha como mistura, né? Realidade com a fábula onde as personagens são animais. Aí, a lebre teve que descer, né? Tá vendo que o guarda tá até multando aqui, ó. Multando ela. E nisso deu oportunidade para as tartarugas passarem e ainda ficaram gozando a lebre, ainda ficaram dando risada, tá? Então, o cartunista criou uma versão moderna para a fábula tão tradicional, né, do Esopo.
Comente com a turma os elementos que ele utilizou para mostrar isso em seu texto. Então, a Pro acabou de falar, né? Todos os elementos. Mas vocês podem conversar um pouquinho mais aí com a família. Eu sei que foi bem criativo, eu gostei bastante. E agora, vocês que vão ter essa oportunidade, né? Vocês vão criar uma versão moderna em quadrinhos, vocês vão usar esses 2 quadrinhos para a fábula de Esopo, mas aquela que você escolher, tá? Então, todas essas fábulas que nós já vimos até agora, vocês podem pegar qualquer uma delas, vocês vão escrever o título dela aqui, né? Para a gente saber qual que é a fábula, e vocês vão, agora de uma forma também moderna, né? Tempos atuais, vocês vão criar aí uma releitura, né? Dessa fábula que vocês escolherem, tá? Vai ter que ter desenhos, não sei, às vezes pelos próprios desenhos, né? Eles já passam toda a história. Não sei se vai ter balão de fala, aí vocês que vão decidir, tá? Que balão de fala e desenho, não sei se tem espaço para tudo isso. Mas vocês vão pensar aí numa forma boa, né? Vai ficar uma lição bem bonita, tá? Não esqueçam de pintar os desenhos. Então, primeiro pensa bem no que vocês vão fazer, tá? Aí depois passa para o papel. E nós vamos para a nossa lição de casa 6, que está na página 116. Agora que você é craque em fábulas, desenhe as personagens. Opa, de novo. Desenhe as personagens dessas histórias que provavelmente tiveram os pensamentos abaixo. Então, aqui é uma personagem de uma fábula que está tendo esse pensamento. Vocês vão ter que descobrir quem é. Quem que falaria? Aqui na cidade está muito difícil encontrar queijo. Uma fábula que nós já lemos, né? Aqui outra personagem. Não parei de trabalhar durante todo o verão. Mais uma fábula que nós já lemos. Aqui, devagar e sempre se vai ao longe. Também já conhecemos essa fábula. E quem me dera comer aquelas uvas. As 4 fábulas nós já conhecemos, tá? E já vimos até os vídeos, tá bom? Daqui a pouquinho, ó, vão pensando quem são essas personagens, daqui a pouquinho a gente vê se vocês acertaram. Para quem você indicaria a leitura de uma dessas fábulas citadas na atividade anterior? Como vocês vão descobrir aqui quais são as personagens que estão tendo esses pensamentos, é claro que vocês também vão saber a qual fábula, né, essas personagens pertencem, tá? E aí vocês vão colocar. Para quem que vocês indicariam uma dessas fábulas? Eu indicaria, pode pôr, eu indicaria a fábula, e aí põe o nome da fábula, para alguém que você conheça, que você acha, nossa, acho que essa fábula vai ser muito interessante que tal pessoa leia. E depois vocês vão explicar por que que vocês escolheram essa fábula exatamente para essa pessoa, né? Por que será que vocês pensaram nessa pessoa que seria bom ela ler essa fábula? Tá? Então, vamos dar uma corrigidinha só para vocês saberem se realmente vocês pensaram nas personagens certas. Ó, quem que fala? Aqui na cidade está muito difícil encontrar queijo. É o ratinho do campo, né? Na fábula, ratinho do campo e o ratinho da cidade. Então, quem que vocês vão desenhar aqui? Vai ser um desenho do ratinho do campo. Quem que fala, não parei de trabalhar durante todo o verão? É a formiga, né? Na fábula A Cigarra e a Formiga. Então, aqui vai ter o desenho da formiga. Então, é sempre o desenho da personagem que está pensando isso daqui, que está nos balões de pensamento, tá? Aqui, devagar e sempre se vai ao longe,
Quem é que foi devagar, com constância e acabou chegando, né? No que era tão desejado, que era na chegada ali da corrida. A tartaruga. Então, aqui vocês vão fazer o desenho da tartaruga, tá? Da fábula A Lebre e a Tartaruga. E aqui, quem me dera comer aquelas uvas? É a raposa, né? O desenho da raposa, da fábula A Raposa e as Uvas, tá? Então, hoje é isso, gente. Se dediquem bastante, estudem, tá bom? Tentem ler tudo que foi passado aqui nessa aula, tentem ler em voz alta. Isso é um treino muito bom, tá? Para leitura, para vocês deixarem a leitura cada vez mais fluente, com entonação correta, né? Observando os sinais de pontuação. Então, é bem importante treinar a leitura, tá, gente? Então, por hoje é isso. Tudo de bom por aí. E eu queria só falar mais uma coisinha. Amanhã é sexta-feira, dia da nossa live, às 3 horas da tarde, com aqueles objetos que a Pro pediu, né? Para deixar já do ladinho, para nossa brincadeira de classificação das palavras quanto ao número de sílabas. E amanhã também vocês terão avaliação multidisciplinar, tá? Então, não se esqueçam, para quem viu o vídeo da nossa coordenadora, Ana Paula, ela está explicando que vai ser uma avaliação com o mesmo número de questões que tinha naquelas que nós fazíamos, né, na sala. A nossa era com 14 questões, né? 7 questões de uma matéria, 7 questões de uma outra matéria. E o que vocês têm que ficar atentos é ao prazo, tá, gente? Essa avaliação ela vai ocorrer só amanhã. Ela vai ficar disponível para vocês das 8 da manhã até as 5 da tarde. Depois ela não vai mais estar disponível, tá bom? Então, quem tem grupo aí de WhatsApp, avisa os amigos, pessoal. Amanhã tem avaliação multidisciplinar, mas ela vai ficar só das 8 da manhã até as 5 da tarde, tá? Então é isso, gente. Boa sorte amanhã. Amanhã a gente vai se ver finalmente, né? Matar um pouquinho a saudade. Tá bom, gente? Um beijo bem grande. Um tchauzinho da Pro. Vai, gente.